Boa noite. As duas maiores cidades do país sentiram na tarde de hoje os efeitos de um forte vendaval. No estado de São Paulo, houve registro de ventos ultrapassando os 120 km por hora. As imagens chegavam de diversos pontos do estado e pelo menos 3 pessoas morreram. No Rio, as rajadas passaram dos 100 km por hora e os efeitos atingiram a cidade em cheio. Especialmente a Zona Sul e o centro ainda estão com falta de energia. Essa energia que faltou em diversos bairros prejudicou o sistema de transporte, que deu um nó. Metrô e trens pararam de funcionar no meio da tarde. Então a gente imagina como está sendo a volta para casa do carioca. A força do vento foi tão intensa que diversas árvores foram arrancadas do chão. Tudo isso foi provocado por uma virada no tempo que nós contamos aqui no CNN Prime Time, que iria ocorrer por causa do avanço de uma frente fria que estava no Rio Grande do Sul. Aliás, os gaúchos sofreram por alguns dias com esse sistema meteorológico, quando teve registro de inundações, formação de tornado e várias regiões do interior do Rio Grande do Sul sendo bastante atingidas. Neste momento, a cidade de Porto Alegre está em atenção total porque o Guaíba atingiu a cota de inundação. Vamos detalhar todo esse cenário ao longo desta edição e, claro, os efeitos e consequências desses vendavais. Mas começamos no Rio de Janeiro. A cidade está em alerta e ainda administra os muitos efeitos do vendaval dessa tarde. No bairro de Santa Teresa, 2 pessoas morreram depois que um muro caiu. O repórter Rodrigo Monteiro está com a gente ao vivo. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Infelizmente, essa ocorrência, o registro de 2 óbitos, agora há pouco, pelo Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, além de um desaparecido, um pescador na região de Mambucaba, lá no limite das cidades de Paraty e Angra dos Reis, no sul do estado. Estou falando ao vivo nesse momento da região central da cidade. O nosso repórter cinematográfico Leandro Santana vai mostrar para vocês como está a situação aqui nessa rua, que a gente conseguiu flagrar uma dessas várias ocorrências de árvore, de quedas de árvores registradas ao longo do final da tarde, começo da noite desta quarta-feira no Rio. E aí a gente pode ver uma queda de árvore também e de 2 postes. Essa rua ela fica bem ao lado da Marquês de Sapucaí, é a Benedito Hipólito. O pessoal do Rio conhece muito bem. Não tão longe daqui, a gente viu que também numa praça ali pela Salvador de Sá, uma outra enorme árvore caiu também. A gente vê que inclusive, olha, aqui ainda está praticamente com os fios energizados, e aí a gente até estava vendo algumas pessoas aqui passando, o pessoal da Guarda Municipal, da Ordem Pública, orientando para que evitasse passar por uma região que a gente não sabe até que ponto a energia está passando aqui em toda essa fiação. Como você disse, mais de 800 mil pessoas foram afetadas só na região da Light, que é a concessionária da capital fluminense, 24% de toda essa área. O Corpo de Bombeiros divulgou agora há pouco um último boletim dizendo que foram mais de 180 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado, sendo 93 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 ocorrências de desabamentos, além dos óbitos e do desaparecimento que a gente registrou nessa entrada ao vivo aqui agora no CNN Prime Time. Foram várias ocorrências em diversos pontos da cidade, Márcio. Muitas árvores caídas, os trens, o metrô, a gente viu o pessoal aqui na rua muito preocupado, porque foram pegos de surpresa com essa rajada de vento que passou dos 105 km por hora, registrados inclusive pelo Alerta Rio, na área do Aeroporto Internacional do Galeão, do Tom Jobim. E aí a gente foi tendo a dimensão desses transtornos. A cidade entrou por volta de 10 para as 5 da tarde no estágio 2, numa escala de 5, onde havia risco, e aí veio o alerta por parte do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro para toda a população, para que evitassem os lugares por conta das árvores, dos ventos, das quedas, e aí procurassem abrigo e também evitar se deslocar pela cidade do Rio de Janeiro. E a orientação continua ainda sendo essa, apesar das ocorrências estarem sendo resolvidas ao longo da noite. Tem muita coisa ainda por vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. O vento a gente viu que começou vindo lá da região da Zona Oeste, Campo Grande, derrubou muitas barracas e veio vindo em direção à Zona Sul.
a zona norte, ao centro da cidade, várias cidades também na Baixada Fluminense, na região metropolitana. A gente foi acompanhando algumas imagens que chegavam nas redes sociais, pela internet, muitas pessoas mandando para a gente viu que não só aqui no Rio, mas também em Niterói, em Duque de Caxias, muitas ocorrências sendo registradas por parte, inclusive, das concessionárias de energia elétrica. O pessoal começou a ficar preocupado e aos poucos vieram as orientações. Como você disse, a gente vai detalhar ao longo do CNN Prime Time todo esse cenário do tempo aqui também no Rio de Janeiro, e como você pode ver, a gente está aqui ao lado de uma dessas ocorrências. Agora a situação está um pouco mais normalizada, o trânsito mais cedo estava totalmente bloqueado, sendo desviado nessa região para o túnel Santa Bárbara. A gente viu que o pessoal também ficou muito preocupado, deu um nó no trânsito, porque juntou com a volta para casa e também o horário de rush, e agora as pessoas vão conseguindo se deslocar um pouco melhor por hora em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro. A gente está por aqui acompanhando, qualquer coisa a gente volta a chamar. Márcio.